olho o melhor romance de época e hoje eu vou te falar quais são os 5 motivos pra você ler também. Oi, gente, meu nome é Lorena e sim, chegou ela, a temporada de ler romance de época. Vocês sabem que eu tenho um tipo bem específico do gênero romance, pra chegar a me prender assim mesmo pra eu amar. Já com romance de época é diferente, porque geralmente eu gosto dos que eu leio e eu curto muito esse gênero, mas claro que eu tenho algumas ressalvas. E também essa vontade de ler não aparece sempre, até porque enjoa, né, ficar lendo só isso, mas depende também, porque depois de ler esse livro eu desembestei com romance de época e eu já tô no terceiro. Aliás, o livro em questão é O Príncipe Corvo, da autora Elizabeth Hoyt, que eu nunca tinha lido e nem ouvido falar nada dela, mas ela parece ser bem aclamada. E lembrando que o livro tá no Kindle Unlimited, ou seja, se você for assinante, pode ler de graça, e se não for, você pode assinar pelo link que tá aqui embaixo, custa só R$19,90. E, gente, tem um catálogo muito diverso de todos os gêneros que você puder imaginar. E fica de olho no meu Instagram, que quando tiver promoção, às vezes eles liberam 3 meses por R$1,99. E aí você fica 3 meses lendo tudo que eles têm ali no catálogo, pagando só R$1,99. Livros maravilhosos. E eu sempre aviso lá no meu Instagram quando tem a promoção, e foi através da última, inclusive, que eu tive acesso ao livro e muitos outros que eu baixei lá pra eu ler aí durante esses 3 meses. Comenta aqui embaixo se vocês querem que eu faça uma lista de romance de época diferentes, e esse já é o motivo número 1. O Príncipe Corvo não é aquele romance de época que a mocinha é virgem, pura, quer casar. Os personagens principais são um homem muito mal-humorado e uma viúva, assim, toda cheia de personalidade. Hoje, esse gênero é conhecido como Grump Sunshine, mas no português, claro, ele é um babaca que vive de cara feia e ela é maravilhosa, não abaixa a cabeça pra ele. Na história, a Ana, que é viúva, precisa desesperadamente de trabalho porque ela precisa se sustentar e sustentar a sogra dela, que mora com ela, e uma criada. Moram as 3 ali, elas passam mó perrengue, porque o marido dela morreu e ele que era o provedor ali da família. Já o Edward, nosso conde de Swartinga, ele tá sem secretário porque ninguém aguenta o cara, o cargo vive vazio. E o mordomo dele tá quase assim, pegando as coisas e fugindo da cidade, porque o Edward falou pra ele assim, ó, eu preciso de um secretário e você tem 2 dias pra encontrar. Não quero nem saber, se vira. E o mordomo já sabia que não ia conseguir encontrar em tão pouco tempo, porque assim, ninguém queria. As pessoas preferiam ficar desempregadas do que trabalhar pro Edward. Quem se candidata para esse trabalho é ela, a Ana. O mordomo, assim, tá quase entregando os pontos e acaba aceitando, achando que ela não vai durar meia hora com ele, mas assim, ele precisava ter pelo menos um nome para indicar, e aí ele falou, ah, então vai você mesmo. Já deu para perceber que não tem aquela coisa de baile, temporada, de caçar o próximo marido, nada contra. Mas assim, tem tantas possibilidades para romance de época, além desse mundinho ali da temporada, do baile. Aliás, vocês preferem esses mais diferentões ou gostam do clássico mesmo? Porque tem gente que prefere ler romance de época que tem aquilo da temporada, da mocinha achar o novo marido ali no baile, mas enfim. Ainda nesse motivo número 1, esse romance aqui me pegou logo de cara por isso. Porque antes dela se candidatar ao emprego, a gente já tem uma interação desses dois, que é quando o Edward tem um acidente com um cavalo e a Ana, assim, já mostra a que veio. Eles têm meio que uma discussão nesse acidente e aí eles trocam ali algumas palavras. E o motivo número 2 é que a história não enrola. Desde esse acidente, que já acontece nas primeiras páginas, os dois já estão interagindo e já fica claro que vai se tratar de uma história mais dinâmica. Não que seja raso, tá? Muitíssimo pelo contrário, mas a gente sabe que a tendência de romance de época é ser mais descritivo. Às vezes perde-se muito tempo falando da paisagem, do vestido, aquele blá blá blá. Mas aqui não, a autora aproveita cada interação dos personagens para inserir esse contexto. O Edward, por exemplo, ele mora em uma abadia. E a autora poderia ficar umas boas 4 páginas descrevendo uma abadia, mas ela prefere passar isso pra gente, né, pra leitora, pelo olhar da Ana, que mora em um chalé de 4 cômodos. Então a gente consegue ter dimensão dessa diferença no mundo dos dois pelo olhar dela. Por exemplo, ela chega para trabalhar naquela abadia enorme, ela nunca tinha visto uma escada daquele tamanho, então isso dá bem mais dinamismo. E o motivo número 3, apesar da claríssima diferença, tanto de personalidade quanto de classe social e de mais 1000 outras coisas, assim, no que eles são diferentes, a química desses dois é de milhões, gente. Sério, eu tô apaixonada. Se os outros da autora forem assim também, eu já tô mais que feliz. Os diálogos deles são pontuados sempre, assim, de muita troca de farpas. Mas a Ana, além de refinada, mesmo não sendo da alta sociedade, ela é muito educada, mas ela também ela é debochada. Então, ela sabe sim com quem ela tá lidando, ela sabe que ele é mal-humorado, nervosinho,
mas isso não quer dizer que ela fica quieta. E ela, às vezes, é tão ousada que o próprio Edward não consegue acreditar que alguém esteja desafiando ele desse jeito. Mas aqui também tá uma outra grande diferença. O Edward, no fundo, ele é um fofo. Eu fiquei apaixonada. Ele começa a admirar a Ana por ter peito de enfrentar ele, porque os outros funcionários mal se dirigem a ele de tanto medo, os empregados, o próprio mordomo, todo mundo chega pra falar com ele já gaguejando. Só que no fundo, ele só quer as coisas bem feitas, sabe? Ele não é assim aquele bicho de 7 cabeças. Sabe aquilo assim, quando alguém fala pra você, ai, fulano é terrível. Aí vai alimentando a chama e você, sem nem conhecer, acaba criticando, criando aquele preconceito com a pessoa e já fica com o pé atrás. Acho que essa é a grande questão com o Edward. Mas a Ana, que já é mais experiente, até porque ela já foi casada, ela sabe lidar com homens. E outra coisa também que me surpreendeu, que não é uma grande questão ela ser mulher. A Ana em nenhum momento tá lutando contra isso, né, de ser mulher, até porque o pedido do Edward foi por um funcionário. Ele não especificou assim, eu não quero uma mulher. Ele queria um secretário para ocupar o cargo. Ou seja, ele não é tóxico, porque tem romance de época que você precisa passar o pano, né, com essa questão de ser mulher, nananã. Mas aqui as questões são outras, isso não entra em discussão em momento algum. E o motivo número 4 é esse. Apesar disso não entrar em discussão, a Ana ser uma mulher viúva trabalhando pro conde, a autora vai quebrar tabu sim, porque de que adianta um romance de época diferente se não tem temáticas diferentes, não é mesmo? Não pense que vamos ficar só na troca de farpas, só na saliência com essa química aí que eles têm. A Ana, ela é demais, ela é muito apocalíptica mesmo. A gente vai ter 2 personagens secundárias aqui na história, 3 na verdade, mas as mais importantes são essas 2, que vai fazer o Edward quase dar um troço, porque a Ana, ela mora em um vilarejo a mais de 5 quilômetros dele e tem uma certa atitude que ela toma, que ela vira alvo de fofocas ali no lugar onde ela mora, justamente com essas personagens, que eu espero muito ver a história delas nos outros livros, né, da trilogia. É uma trilogia, caso eu não tenha falado, e todo mundo que compõe o cenário do livro faz a roda girar. Ninguém tá ali por acaso só preenchendo espaço na cota de personagens secundários. Essas personagens, como eu disse, as secundárias, que não estão ali à toa, a história se passa ora no chalé da Ana, ora na abadia, que é onde ela trabalha, com o Duque, mas a gente também tem viagens a Londres, que além de mudar um pouco o cenário, vocês não estão preparados pro que a Ana vai arrumar ali em Londres. O hot desse livro é, assim, 10 de 10, gente. Pensa bem, eles já têm química, a Ana não gosta de ficar se fazendo de santa, ele rapidamente começa a notar que ela é um pouquinho mais que a secretária dele, e quanto mais ela provoca, mais ele fica atiçado. E, gente, é um hot pra ninguém botar defeito. O hot é 10 de 10, os dois são 10 de 10. Claro que o Edward tem as questões emocionais dele, a própria Ana tem coisinhas do passado, isso vai ajudando no desenvolvimento e também no plot da história, que é muito real e vem no momento certo. Não é aquela coisa que você engole, sabe? É realmente incrível. E eu amei, eu li esse livro muito rápido, foi uns 5 estrelas, foi aquele refresco. E se você estiver convencida a ler nesse momento, saiba que você vai rir, talvez se emocione, vai shippar muito esse casal. E se você chegou até aqui, deixa um like nesse vídeo e se inscreve se ainda não for inscrita. E o link pro livro e para todos os outros da trilogia tá aqui embaixo, é só clicar. Não esquece de me seguir nas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo.